Olá pessoal, bem-vindos a mais uma série da Casa de Honra, a mais um episódio. E hoje nós vamos falar com vocês sobre liberdade. Eu sou Jusceli Miranda e eu estou aqui para compartilhar um tempo de palavra, um tempo de meditação na palavra de Deus. Você já pensou sobre liberdade? Vamos pensar agora. Mas antes, eu quero lhe fazer um convite. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever. Vai lá, pode fazer isso agora, é rapidinho. Aproveita, já deixa o seu like e compartilha com alguém, tornando este conteúdo mais relevante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, não deixe de deixar o seu like e comente depois aqui o que você achou. Então, quando a gente pensa em liberdade, a gente imagina o quê? Poder fazer o que quiser. Fazer o que dá na telha, como dizem os jovens, né? Vou fazer o que a minha mente manda, a hora que eu quiser, ninguém manda em mim, eu sou livre. Liberdade é algo que é buscado, o ser humano busca por liberdade desde muito novo, desde bebê. Já percebeu uma criança? Quando você coloca ela no berço, quando ela acorda, ela fica louca para sair do berço. Ela não quer ficar ali, retida àquele espaço. E quando ela começa a andar, ela quer fazer tudo o que ela quer, subir onde ela quiser, ela quer ser livre. Já pegou uma criança de mais ou menos 2 anos de idade, quando começa a andar sozinho, ela não quer dar a mão na rua. Ela se acha totalmente capaz de fazer tudo sozinha. Então ela não quer ser dependente de ninguém. Eu não sei se vocês já viram, já observaram isso. Eu, como boa tia, já vi, já vivi e tenho vivido isso com as minhas sobrinhas. E é muito interessante ver o quanto elas buscam por autonomia, por liberdade, por fazer tudo o que quiser. E a gente, obviamente, né, que tem um pouco mais de sabedoria e sabe o que é bom e o que não é, a gente começa a dosar até onde a gente pode dar liberdade. Então, liberdade é bom sim, mas será que essa liberdade de fazer o que se quer a qualquer momento, independente das circunstâncias e das consequências, é uma liberdade verdadeira? Nesse episódio, que tem por título Verdadeiramente Livres, nós vamos ver um pouquinho do que a Bíblia fala sobre isso. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Não está com a Bíblia aí, não? Pega ela, pega a sua Bíblia, pega um papelzinho, até uma caneta, se você quiser fazer algumas anotações. Vamos meditar um pouco e eu vou convidar você a ler comigo. No Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, Jesus fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, certamente essa liberdade que é tão falada aí no mundo, liberdade de expressão, liberdade de escolha, uma liberdade a qualquer preço, inclusive uma liberdade pregada onde eu posso fazer o que eu quiser, independente de se isso vai ferir ou não o outro, é uma falsa liberdade. É uma mentira que contaram pra gente. É verdade que o mundo vende essa ideia de liberdade. Mas você já observou que nossos atos, nossas escolhas, nossos comportamentos, eles são moldados por alguém? Nós não temos verdadeiramente pensamentos, sentimentos e opiniões genuinamente nossas. Nós sempre fomos influenciados por alguém para tomar as nossas decisões. Por livros, por filmes, por séries, por políticos, por coaches, por pastores, por pregadores, enfim. Aí fica uma pergunta: será que nós somos verdadeiramente livres? Será que nós somos verdadeiramente autênticos? Não. Nós sempre estamos seguindo algum modelo. E a proposta da Bíblia é que a gente escolha o melhor modelo para seguir. Que nós sejamos influenciados por Jesus. Aonde você pode encontrar, onde nós podemos encontrar a verdadeira liberdade. A liberdade que não pesa, que não fere. A liberdade que não traz consequências ruins, que não gera colheitas dolorosas. Essa é a liberdade que Jesus oferece. Nós tem um texto na Bíblia que é Jeremias, né? A gente ouve muitas pessoas dizerem assim:
Siga seu coração, seja livre. Faça tudo o que seu coração deseja. Mas lá em Jeremias a gente é alertado. O Senhor orienta Jeremias a escrever. Em Jeremias 17, no versículo 9, ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Então, querido, nós não podemos seguir os nossos corações. E a gente sabe, né, principalmente os mais experientes, que os nossos corações, eles estão muito suscetíveis às paixões momentâneas, passageiras. E às vezes essas paixões nos levam a tomar atitudes que depois nós nos arrependemos. Quem nunca que atire a primeira pedra? Eu posso dizer que já vivi isso muitas vezes. Mesmo quando nós achamos que estamos sendo super originais, não, nós estamos seguindo alguém, nós estamos sendo influenciados por alguém, nós estamos fazendo algo ou repetindo algum padrão. Isso é tão fácil de identificar. Um exemplo simples disso é a moda, por exemplo. Às vezes uma coisa começa a ser muito usada, aparece muito aí hoje nos influenciadores, né? Antigamente era só na televisão. Mas agora a gente tem internet e às vezes você nem gosta, nem acha bonito aquele modelo de roupa ou aquele item, aquele acessório. E você vê tanta gente usando. Ele fica tão hypado que você vai se ver fazendo também. Que eu diga o famoso morango do amor. Por acaso eu não experimentei, mas se você experimentou, eu acredito que deve ter gostado. Mas muitos fizeram por influência. E nós somos influenciados sim. Eu quero te convidar hoje a ser influenciado por Jesus, o modelo maior. Não existe neutralidade. Nós estamos sendo moldados por algo ou por alguém. Acredite. Se não for por Cristo, vai ser por outra coisa ou por uma outra pessoa. Então, a questão que fica e a pergunta que eu lhe faço não é uma questão se nós estamos sendo influenciados. O que eu quero lhe perguntar por quem você está sendo influenciado. Porque que você está sendo influenciado e eu também, que nós temos um padrão e um modelo que estamos seguindo, isso já é um fato. Mas por quem? É uma escolha que a gente pode fazer. Eu sei que eu serei influenciado. Eu sei que eu vou seguir o padrão de alguém. E aí você pode escolher quem será o Senhor do seu coração. Quem será a sua maior influência. Essa escravidão que a gente diz, né, que as pessoas vivem na escravidão antes de conhecer a verdadeira liberdade, ela é invisível. Ela é a pior prisão, porque ela não tem grades, né? Ela mora dentro de nós. Ela é uma escravidão das paixões, das culpas, e até mesmo a escravidão dos prazeres. Quem faz o que quer, quem faz tudo o que deseja, é escravo das suas emoções e dos seus desejos. Então, não deixa de ser uma escravidão. E, consequentemente, se torna também escravo de suas consequências. Em Romanos, no capítulo 7, versículo 15, Paulo nos orienta, pois o que eu quero, ele mesmo fala sobre ele, o que eu quero, né, eu não faço. Mas o que eu não quero, quando eu vi, já fiz. Esse é o velho homem, é o homem sem o Espírito Santo de Deus. Ele é motivado por suas emoções. E quando percebe, já fez, já falou, já agiu. Será que você nunca fez isso também? Quando percebeu, não era isso que eu queria falar, não era assim. Não foi isso que eu quis dizer. Poxa, eu fiz isso sem pensar. Sendo movido e dominado, escravo das suas emoções e dos seus impulsos. Jesus, ele nos orienta a dominar os nossos impulsos e as nossas emoções para fazermos boas escolhas. É ser escravo espiritual, né? O pecado, ele não nos prende, ele traz para nós algemas invisíveis. Talvez nós estejamos algemados e nem estejamos percebendo. E esse vídeo, essa meditação, pode ser um alerta para você. O que está te algemando? Qual a emoção tem dominado você, tem te controlado, tem te tornado escravo? Qual o pecado capital você não consegue resistir? Né? Será que é o seu apetite? Será que são desejos sexuais? Será que são o desejo e o impulso de fazer julgamentos em tudo que você olha, tudo que você vê? Será que é o egoísmo de estar sempre precisando chegar primeiro? Olhar para você mais do que para qualquer outra coisa, mais do que para o seu próximo. Eu não sei, cada um tem as suas algemas, as suas prisões, e Cristo pode nos libertar
de todas. Em Gálatas, no capítulo 5, Paulo nos orienta o seguinte, ele diz: pois foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo quer que nós sejamos verdadeiramente livres. Uma liberdade que não traz peso, que não nos algema e que nos faz conectar com o homem original que Deus criou, para sermos livres e vivermos em plena intimidade com Ele e conexão. Essa liberdade, ela não é a ausência de regras. Ela não é viver segundo o seu próprio coração, mas é viver o propósito para o qual nós fomos criados. Cristo, ele nos dá a condição de voltarmos à originalidade do nosso propósito em Deus. Ou seja, Deus nos criou para louvá-lo. Deus nos criou para sermos a sua imagem e a sua semelhança. Nós fomos perdendo isso por conta do pecado. E aí nós nos tornamos egoístas, nós nos tornamos competitivos. Porém, Cristo quer que nós voltemos a ser aquela criatura que Deus criou simplesmente para louvar e engrandecer o seu nome. É para isso que vivemos. E aí, João, aonde eu li, né, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais à frente, no mesmo capítulo 8 de João, no versículo 36, vou ler aqui com vocês, 36, eu li o 32, e agora sim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só o Filho pode nos libertar. Jesus, ele não veio apenas perdoar pecados, ele veio quebrar correntes e restaurar nossa identidade em Deus. Ele veio para nos restaurar como imagem e semelhança de Deus. E essa é a verdadeira liberdade. Fomos libertos para isso. Onde o Espírito Santo do Senhor está, ali há liberdade. Disse Paulo no livro de Coríntios, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 3. Ele fala isso para os irmãos, que o Espírito Santo é o agente da liberdade. Aonde ele está, ali nós somos verdadeiramente livres. E hoje, o nosso coração é o templo do Senhor, é onde o Espírito Santo habita. E se o seu coração for habitado pelo Espírito Santo, você é verdadeiramente livre. Essa liberdade não significa fazer tudo o que você deseja, porque isso é obra da carne. Não significa seguir os seus impulsos, mas significa buscar a mente de Cristo e viver segundo os seus preceitos. Viver em plena comunhão com Ele, ao ponto de que a nossa vontade deixa de ser a nossa vontade e nós passamos a viver para fazer a vontade do Pai. Assim como Jesus, ele sempre afirmava: eu faço a vontade do meu Pai, eu vim para fazer as obras do meu Pai. E foi para isso que nós fomos criados, para viver em atitude de honra e de louvor ao Senhor, fazendo Deus conhecido às nações, que o mundo olhe para nós e veja Deus e veja Cristo em nós. Em Gálatas, Paulo diz assim: não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Ou seja, nós passamos a viver a vida de Cristo. Ele passa a ser o Senhor da nossa vida. Quando nos rendemos a Cristo, deixamos de ser escravos do pecado e nos tornamos servos de Deus. E paradoxalmente, é aí que encontramos a liberdade real. Liberdade não é fazer tudo o que se quer. Liberdade é não ser escravo de nada, né? Não ser escravo dos nossos desejos. E é muito interessante essa liberdade em Cristo. Eu tenho uma experiência para lhe contar. Certa vez, meus cunhados estavam trabalhando num presídio. E lá, alguns detentos que foram convertidos, que encontraram essa liberdade em Cristo, eles faziam cultos. E olha que interessante, o hino que esses detentos mais cantavam era um hino da harpa cristã que diz assim: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. E repete esse coro várias vezes. Eles estavam trancafiados numa prisão, numa cela, sofrendo as consequências das suas escolhas, de quando eles achavam que eram livres e que podiam fazer qualquer coisa. Mas ali, eles se sentiam livres como nunca se sentiram, porque eles se sentiam livres em Cristo. Eles estavam libertos por Jesus. Eles estavam verdadeiramente livres. Eu faço esse convite para você. Agora que nós fomos libertos do pecado, nos tornamos
servos do Senhor, disse Paulo. Nós agora somos servos por opção. Então, a gente já entendeu que ninguém é plenamente livre, que a gente sempre está sendo influenciado ou regido por algo ou por alguém. Eu quero convidar você a escolher ser servo de Jesus, porque assim você encontrará a verdadeira liberdade. Se você ainda não fez essa escolha, nesse momento você tem essa oportunidade de fechar os seus olhos, entregar o seu coração, a sua vida para Jesus e decidir ser verdadeiramente livre em Cristo agora. Não espere por amanhã, não espere pelo momento correto, porque o momento correto é quando você reconhece que você precisa dele para ser livre. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você, que tenha abençoado a sua vida. E se o fez, deixa aqui seu comentário, conte como você encontrou Jesus e quando você passou a ser verdadeiramente livre. E não deixe de compartilhar com outras pessoas, tornando esse conteúdo bem relevante para que muitas pessoas tenham acesso a essa mensagem, a esse conteúdo e compreendam qual é a verdadeira liberdade. Até a próxima, pessoal!